Horóscopo para o dia 6 de junho de 2021. Triple X, Áries ou Carneiro. É possível que você venha neste domingo a não dar a atenção devida a determinadas situações, quando o mais prudente deveria ser agir com cautela. Se de alguma forma você poderá enxergar algo como tranquilo ou limitado até onde seus olhos alcançam, talvez sua intuição te dê a dica de que seria interessante parar para respirar um pouco e tentar perceber se não há algo a mais, de modo que adote posturas mais acertadas. Por mais que em algumas situações queiramos levar as coisas na brincadeira, de modo a tirar todo o peso da situação, em outras é necessário, e até sábio, levar a sério. Não é que correrá o risco de dar errado, mas que há potencial para render mais do que imagina. Touro. Você poderá estar com sua cabeça em 1001 coisas, e por conta disso, é natural que fique fora de si, e dependendo do teor de seus pensamentos, se ver como alguém vacilante, sem ter condições de lidar. Porém, seria interessante dar ouvidos aos recados de sua intuição, que poderão ser simples, como pedindo somente para se acalmar, uma vez que quando há caos interno dificilmente conseguimos ver as coisas com clareza, fazendo com que o desespero seja forte. Ela também poderá te indicar quais serão as coisas que deverá dar prioridade, ao ponto de se reorganizar, podendo assim dar conta de tudo. Afinal, quando estamos bastante atribulados, dificilmente sabemos por onde começar, mas quando vemos a possibilidade de fazer uma coisa por vez, percebemos que conseguimos resolver, se não todas, a maioria, e se a resolução de algumas já resolver as outras por tabela. Gêmeos. Você terá um imenso potencial para conseguir coisas importantes neste domingo, dentro de sua perspectiva do que é valioso, mas que precisará tomar bastante cuidado para não se perder, preferindo coisas superficiais ou que não te agreguem tanto. Será necessário que mantenha seu foco no que considerou inicialmente como principal, não nos agregados, caso contrário, seria como batalhar para conseguir ser o vencedor, mas desejar o prêmio de consolação. Acredito que não é isso o que você quer, pois as atitudes seriam incompatíveis. Isso parece loucura, mas cometemos tais erros frequentemente e não percebemos, como, por exemplo, nos locomover com determinada empresa de transporte apenas porque possui internet nos veículos, quando a qualidade do serviço não é nem tão boa, e nosso real objetivo é irmos de um lugar a outro. Talvez algo que não te dê determinado mimo seja melhor para seu objetivo, tanto em questão de facilidade como de qualidade, devendo ser levado em consideração. Câncer ou Caranguejo. Será um excelente dia para a realização de curas de crenças limitantes, pois é possível que venha a sentir receio de fazer determinadas coisas devido a experiências passadas, mesmo que decida colocar em prática. É aquela questão do fazer algo que não deu certo anteriormente torcendo para que desta vez dê certo, mas já temendo dar errado. É até compreensível tal temor, por talvez um novo fracasso poderá fazer com que acredite que não possui qualquer capacidade, e se não correr o risco de espalhar tal decepção a outras áreas de sua vida. Porém, nesses momentos de vulnerabilidade, temos a tendência de exagerar. O problema é que, se tomamos como verdade, isso causa um enorme estrago em nossa vida. Portanto, antes de tudo, procure se perdoar pelos erros passados, pegando mais leve contigo, encarando o que vier a fazer como uma nova tentativa, mas sem a obrigação de que consiga,
pois isso ajuda bastante a diminuir o peso em suas costas. Olhando as falhas anteriores pelo lado positivo, ao menos já sabe o que não se deve repetir, o que já é um bom adianto em seu caminho. Outra coisa que também te será importante é eliminar todo o pensamento sobre a possibilidade de dar errado por fazer dar certo, pois quando focamos no que queremos, em vez do que pode dar errado, conseguimos encontrar soluções mais facilmente para resolver possíveis adversidades que venham a surgir, e isso se não conseguir converter em vantagens. Leão. Você poderá ser chamado à reflexão do que anda a vibrar, principalmente em situações em que acredita que o que tem pedido não foi atendido, ou se foi atendido, saiu completamente diferente do que pediu, e que talvez esteja até a culpar o divino ou qualquer outra de suas faces pelo ocorrido. No entanto, haverá grande possibilidade de que venha a perceber que nada deu errado, mas que talvez sua forma de pedir tenha sido equivocada, além de conseguir enxergar que, baseado no que veio a pedir, saiu no lucro, pois as circunstâncias poderiam ficar bem piores. Mas, para isso, será necessário saber reconhecer, pois muitas vezes não paramos para pensar direito e continuamos a bater na mesma tecla, reforçando mais nossa vibração ao universo, o que certamente potencializa os efeitos, e por se tratar de algo não tão agradável, a resposta sempre vem no mesmo nível. Às vezes não é nem o termo utilizado no pedido, mas exatamente tal frequência vibracional que seja o problema. É como uma pessoa viver a reclamar porque todo mundo repara nela, desejando ser invisível, e outra reclamar que ninguém repara nela, desejando ser notada. Ambas estão na mesma vibração, mas atraem os resultados que não desejam porque se focaram nisso, algo que poderia ser resolvido se elas invertessem os pedidos e elevassem o padrão vibracional. Ou pior, ser compreendido pela espiritualidade, devido à faixa frequencial do pedido, que ser invisível é um problema para a primeira e ser notada é ruim para a segunda. Mas ainda dá para piorar mais, de modo que se possa perceber o lucro, pois se fossem atendidas na frequência vibracional que estão, a primeira poderia sofrer algo e sumir do mapa, literalmente, e a segunda passar por um grande constrangimento na frente de muita gente. São pequenas nuances que fazem grande diferença, e caberá a você analisar tais detalhes em sua vida, de modo que possa ter resultados satisfatórios. Virgem. Deverá ficar atento em relação a vontades incontroláveis, pois é possível que talvez o que gostaria de saciar esteja mais relacionado à sua carência interna do que externa, e se basear apenas no que os outros te impõem poderá fazer com que preencha vazio com vazio. Essa é mais uma daquelas histórias em que desejamos fazer algo para nos sentir pertencentes a determinados grupos, mas mesmo que consigamos por algum momento, parece que nada foi resolvido, se sentindo do mesmo jeito. Portanto, seria ideal se questionar se o que desejar fazer é algo que ressoa internamente contigo ou se tal possível preenchimento é apenas um faz de conta. Aliás, isso acontece com certa frequência, principalmente em famílias tradicionais com pensamentos arcaicos, que ainda nutrem aquela expectativa de que, se é conhecida por ser formada por médicos, um filho que percebe ter aptidão para ser engenheiro, acabar por ceder à vontade dos pais em fazer o que não gosta apenas para não se sentir a ovelha negra, e não é raro que se torne péssimo profissional, pois não faz o que ama, não é o sonho dele. Se você possui sonhos, lute por eles em vez de querer viver o que os outros sonham para você. Afinal, a vida é sua.
Libra ou Balança. Você poderá sentir a necessidade de perceber bem o que anda a gerar e a nutrir de pensamentos e sentimentos, como se tivesse dado um estalo de que precisa dar atenção a isso, e por conta disso, se interessar em pesquisar mais a fundo como as posturas que vem mantendo está se manifestando no externo. Isso será importante para identificar que talvez esteja lutando em causas perdidas, mas que por algum motivo acreditou que valia a pena, oferecendo a possibilidade de sair delas antes de causar um grande estrago para si, ou mesmo que são justas, mas que devido ao seu modo de agir, talvez esteja mais queimando seu filme e jogando tudo por água abaixo, sendo necessário mudar a forma de conduzir tais situações imediatamente. Em determinadas oportunidades, isso ficará bem visível, servindo de combustível para que possa passar um pente fino em sua vida, otimizando mais onde você deve colocar sua energia, e como colocar sua energia, trazendo resultados positivos. Escorpião. Você estará com facilidade para conseguir sucesso em pequenas tarefas que podem servir de etapas para que consiga algo maior, sejam elas em si, compondo níveis até chegar à parte final, ou o que venha a obter delas. A questão é que deverá tomar cuidado para não se ver abaixo do esperado, e por conta disso, decidir largar por não acreditar ser capaz de avançar em outras etapas, ou se for no caso de que tais tarefas venham a oferecer insumos ou recursos para seu objetivo maior, julgar como pouco, e parar no meio do caminho, ou ainda nem iniciar. Às vezes paramos porque fazemos uma interpretação errada da situação, esperando ter o melhor dos desempenhos ou termos abundância, de modo que nos venha a aumentar a confiança de que o sucesso está garantido. A questão é que nada sabemos até o momento do resultado final, pois se repararmos principalmente em esportes, muitos que começam com excelente desempenho nem chegam ao final, e muitos que começam de maneira tímida, dando para o gasto, se sagram vencedores. Em muitas ocasiões, não temos a percepção de que, se fomos capazes de passar por determinadas etapas, é porque temos condições de enfrentar a próxima, caso contrário, nem teríamos avançado, e o fato de já jogar pessimismo na possibilidade de sucesso serve apenas para antecipar a derrota, sendo que o resultado poderia ser o oposto. Da mesma forma em relação ao que temos em comparação ao objetivo que desejamos alcançar, sendo que o que consideramos pouco pode ser o necessário para conseguir, mas que devido à nossa perspectiva de escassez, nem começamos a caminhar em direção. Não é raro encontrarmos depois pessoas que conseguiram o que desejávamos com menos que o que tínhamos nas mãos, e costumamos chamar elas de excepcionais. Elas não são, na maioria das vezes excepcionais, mas apenas pessoas que decidiram tentar para ver onde poderiam chegar, e foram bem longe. É possível que você tenha tudo o que precisa, bastando apenas ter coragem para seguir em frente. Sagitário. Haverá possibilidade de que você venha até a sinalizar decisões, verbalizando de alguma maneira, e isso ser encarado como uma afronta ou mesmo gerar tentativas de que não siga em frente com o que vier a anunciar. Porém, isso poderá resultar mais numa situação em que prefira enxergar outros pontos de vista sobre a sua postura e o oferecido pela outra parte em vez de algo realmente concreto. Sim, você poderá se render ao jogo de manipulação, percebendo que caso venha a ameaçar tomar decisões drásticas ou que coloque alguém em desvantagem, poderá tirar algum proveito disso, o que não é lá tão saudável, principalmente vibracionalmente. Afinal, se tentar dominar alguém,
será o primeiro dominado, e normalmente vai acabar como o único da história. Também tal atitude poderá demonstrar sua verdadeira vontade em seguir em frente, pois se não vier a agir de maneira alinhada com seu discurso, ficando naquele vai e não vai, de tanto se repetir em tal postura, vai se tornar em alguém cuja palavra não é confiável, além de poder evoluir para o típico fogo de palha, não sendo capaz de colocar nada em prática do que se coloca a fazer. Pelo contrário, se tomar uma decisão, seja firme em continuar, tendo certeza que é a melhor coisa a ser feita. Se sua decisão for para fazer outras pessoas mudarem o comportamento, não será dizer que vai, mas permanecer na mesma, que vai causar efeito. De início, até poderá causar, mas uma hora vai ficar claro de que, se nem você muda, ela poderá ficar tranquila em não mudar, pois saberá que nada vai acontecer. Capricórnio. Frente a tanta coisa que você poderá perceber ao seu redor, ou ao menos nos assuntos que te envolvem, é possível que venha a sentir necessidade de expressar o que realmente sente em relação a tudo isso, e se for bem direcionado, será capaz até de colocar ordem na casa. Apenas vai precisar tomar cuidado com certos receios em relação à sua postura, como o medo de ser rejeitado por pensar diferente ou mesmo por ser bastante duro. A questão é que algumas vezes alguém precisa dar aquele berro para ver se o pessoal se toca que está fazendo besteira, de modo que possam corrigir seus modos, e se continuar a engolir a seco, uma hora isso vai explodir da pior forma, seja sem condições de medir as palavras que vai utilizar, ou mesmo afetar sua saúde. Sobre o receio de que haja afastamento de pessoas, se lembre que se elas estiverem te prejudicando, pode não ser o ideal, mas o necessário. O único alerta a ser feito em relação às suas expressões é verificar se a maneira que vai fazer é adequada, de modo que não seja mal interpretado ou mesmo algo que não esteja dentro da legalidade, pois a ideia é resolver, não criar um problema maior. Aquário. Tome cuidado para não fantasiar demais alguma condição considerada como a ideal para se realizar determinada coisa, e por conta de não enxergar tal possibilidade, ficar apenas a se lamentar, ou a aguardar que isso venha a ocorrer, pois é possível que tal mentalidade fixa a tais desejos te faça desprezar sinais que poderiam te indicar por onde seguir, contendo tudo o que realmente precisa. Isso nos acontece com certa frequência, onde visualizamos condições ideais, e nos privamos de fazer algo apenas porque acreditamos precisar daquilo para conseguir realizar, sendo que seria possível com menos. Às vezes é apenas questão de utilizar essa imaginação já existente e aplicar em algo que está a nosso alcance em vez de aguardar a vinda de algo que está longe. Se souber direcionar tal criatividade para o que está em suas mãos, será capaz de se deixar inspirar e colocar alguns de seus projetos em prática. Muitas das inovações começam com pouco, às vezes apenas virando o rosto para o lado e vendo como o funcionamento de algo parece com outra coisa, não com um orçamento bilionário e recursos de ponta. Peixes. Alguns frutos que você anda colhendo poderá te chamar ao despertar da mudança, pois sente que algo precisa ser melhorado, tanto relacionado à forma como em relação ao que tem sentido com o que tem recebido. Toda mudança, desde que seja para melhor, é bem-vinda, e por isso deverá tomar cuidado em relação às sementes que vai lançar. Aliás, o que tem recebido poderá ser um excelente ponto de partida para começar a mudança, pois certamente indicam quais são as sementes que anda a plantar,
que são os pensamentos, assim como a qualidade do solo, que são sentimentos. Às vezes queremos obter os melhores frutos possíveis, tendo pensamentos em que tenha certeza de que é possível concretizar com facilidade, mas seus sentimentos não estão tão adequados ao ponto de que, quando seus desejos se materializem, não se sinta tão bem, vindo a acreditar que talvez não seja essa a coisa que te satisfaça, mudando para outros desejos esperando que sinta algo melhor. Mas, neste caso, o solo do sentimento está vibrando na tristeza, ou mesmo na falta, em que há tanto a possibilidade de não se materializar, ou até se concretiza, mas acredita ser insuficiente para te suprir. Em outros casos, o solo está maravilhoso, vibrando em frequências elevadas, mas não consegue ter clareza no que deseja, prejudicando a qualidade das sementes, chegando tudo torto, sendo a mistura de várias coisas, ou ainda planta e desenterra sementes diversas vezes, trocando os frutos que deseja obter, pois toda hora está mudando o que gostaria de materializar, mas sem dar a possibilidade de germinarem, e assim nada chega a você. Nesta situação, caberá a você ter mais firmeza sobre o que realmente quer, ao ponto de que possa ser gerado no astral e se concretizar no plano físico. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.